Olá pessoal, bem-vindos à comunidade do investidor. Nós estamos finalizando uma série de videoaulas sobre imposto de renda. Nós estamos aí no início de fevereiro, mês de abril chegando, e logo mais aí a partir de março provavelmente já é importante que a gente passe a se preocupar no bom sentido com o imposto de renda e a gente já começa a tomar as providências, reunir informes, informações para que a gente possa cumprir aí com essa nossa responsabilidade dentro dos prazos. A aula de hoje é especificamente sobre o tema como declarar fundos de investimentos na declaração anual do imposto de renda, e nós temos assuntos detalhados aqui em videoaulas anteriores. Então, fica aqui a minha recomendação para que você assista toda a playlist de imposto de rendas. Ela está ali na playlist investimentos, e aí você vai buscando as aulas por assunto e utilizando ali os prints de tela para que possam te auxiliar ali no momento que você estiver fazendo a sua declaração. Bom, a gente vai falar um pouquinho, fazer uma revisão bem rápida sobre tributação no que se refere hoje tudo sobre fundos de investimentos. E fica aqui um reforço, gente. É claro que essas informações elas têm como fonte de consultas contadores especializados e advogados, mas é muito importante que, se mesmo após assistir a toda a nossa série completa de videoaulas, aprendendo como declarar o imposto de renda, ainda fique com dúvidas ou insegurança, eu recomendo que você recorra a um bom contador que tenha experiência em renda variável. Combinado? Então, como é que funciona a tributação nos fundos de investimentos? Na verdade, é tudo automático. Se pudesse resumir em uma palavra, a palavra é automático. Ele vai funcionar como nos investimentos de renda fixa. Quando a gente solicita o resgate daquele investimento, no caso aqui das cotas do fundo, o valor que cai na sua conta da corretora, ele já vem líquido, ou seja, todas as taxas e impostos já são ali descontados. E isso explica por que quando a gente solicita o resgate de um fundo, vamos supor, eu tenho R$1.000 num fundo, resgato e cai na minha conta 900, 950, enfim, um valor menor do que aquele que eu visualizei. É porque a maioria, uma boa parte das corretoras, ela sempre mostra o saldo bruto dos investimentos. Na hora que a gente vai efetuar o saque ou o resgate, esse valor em conta fica menor, exatamente porque é ali que vai ser feita a dedução de impostos e de taxas se o fundo cobrar, combinado? Como é que funciona então a tributação nos fundos de investimentos? Por conta disso que eu acabei de falar, é importante que a gente entenda as regras de tributação, né? É super importante. Na verdade, qualquer investimento, você tem que estar completamente ciente de todos os custos e da rentabilidade, de todas as informações sobre aquele investimento escolhido por você. A gente vai começar pelo mais simples aqui, que são os FIAs, que são os fundos de investimentos em ações. Por quê? Ele é mais simples. A tributação desse tipo de fundo, no caso de ações, ele tem uma alíquota fixa de 15% sobre o lucro daquele fundo e ele independe da duração do seu investimento. Então, ele é muito mais simples de calcular. Por exemplo, vamos imaginar aqui nisso que a gente está colocando aqui como exemplo, que a gente investiu R$10.000 e daí eu fui lá e solicitei o resgate. Na época do resgate, o meu fundo estava em 11.000, ou seja, do que eu investi para o montante atual, eu tive um lucro, até o momento, de R$1.000. Eu vou calcular 15%, que é a alíquota de imposto de renda, sobre esses R$1.000 de lucro, nunca sobre o total investido. Então, vai ser deduzido aí, em termos de imposto de renda, R$150. Mas isso é feito de maneira automática, só que eu preciso entender o que está sendo cobrado e descontado de mim para que eu possa, enfim, acompanhar os investimentos. Qualquer diferença, além desses R$150, no exemplo aqui que eu dei, é referente a taxas cobradas do fundo de investimento escolhido por você. Quais são as taxas mais comuns? Taxa de administração e a taxa de performance. Geralmente gira em torno, uma taxa de administração é em torno de 2%, a prática de mercado, taxa de performance 20%. Tá? Isso é cobrado aí pelo gestor de cada fundo. Você vai precisar verificar nos seus fundos de investimento se é cobrado ou não e qual é a taxa de cada um deles. Um lembrete importante para a gente finalizar aqui o fundo de ações é que para este tipo de fundo não incide o famoso come cotas. E aí, como é que funciona então para os demais tipos de fundos de investimentos? Aqui englobam os fundos de renda fixa, a gente já teve uma aula específica só para fundos de rendas fixas,
Procurem e assistam aqui na comunidade do investidor, fundos multimercados, fundos cambiais e fundos de ouro. Para todos esses tipos, a tributação ela é igual e ela obedece essa tabela regressiva que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, ele vai variar de acordo com o tempo que você tem de aplicação naquele investimento. Até 6 meses, então a gente começa ali em 22,5%. E vai decrescendo até a gente ter ali um mínimo de alíquota de 15%. Vamos para um exemplo prático, então, para a gente entender isso daqui. Investi aí num desses tipos de fundos, não importa qual, porque a regra é a mesma. Eu fiz lá um investimento que está atualmente em 18 meses e eu aí resolvi solicitar o resgate. Vai ser calculado, então, 17,5% sobre o lucro líquido daquele fundo de investimento. Por quê? Eu estou ali naquela faixa da tabela de desconto de 17,5%, tá bom? Assim como no exemplo que eu dei lá no primeiro item, que foram os fundos de investimento em ações, o valor que vai ser depositado na conta da sua corretora ou banco, né, também já será líquido, descontados todos os impostos e as taxas. O lembrete importante aqui é que para todos esses tipos de fundos que eu citei, a alíquota ele vai obedecer rigorosamente aquela tabela que vocês viram aí no tópico anterior. Porém, a tributação para fundos de renda fixa, multimercado, cambial e ouro, que são os que a gente está mencionando aqui, essa tributação ela não vai incidir somente no resgate. Por quê? Para todos esses tipos de fundos, incide também o come cotas, que isso já é um assunto até para uma outra aula, muita gente tem dúvida, não entende o que é esse come cotas, como é que ele funciona, então já deixei até aqui anotado para que a gente tenha uma aula. Vai ser rapidinha, mas vai ser específica sobre isso, que vai nos ajudar a entender e desmistificar de uma vez por todas o que é o famoso e famigerado come cotas. Bom, agora que a gente revisou essa tributação, a gente vai para a parte prática, sempre com prints de telas, para que fique fácil ali no momento que você estiver efetuando a sua declaração, você deixa isso daqui e vai acompanhando para que não tenha dúvida nenhuma. A gente vai começar pela declaração de rendimentos, tá bom? Na página inicial, então, ali do imposto de renda, a gente tem o menu à esquerda, sempre, a gente já viu nas aulas anteriores, vocês vão escolher a opção rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva. Tá ali circulado para vocês verem, e ali embaixo, no canto inferior da tela, vocês vão clicar em novo para abrir uma nova guia onde vocês vão colocar as informações. Abrir o novo, a gente cai nessa tela aqui, a gente vai escolher o item 6, que é rendimentos de aplicações financeiras, e vai declarar os rendimentos que a gente obteve ali nos fundos de investimentos. A gente vai fazer 1 a 1 sempre, né? Se eu tenho 5 fundos de investimentos, eu vou fazer esse processo vezes 5. Bom, vamos lá então. Eu vou preencher o tipo de beneficiário na tela anterior, que a gente tem ali o print. Então, você vai colocar você, se for o titular, ou de algum dependente. Eu tenho um fundo de investimento no nome do meu filho, por exemplo. Então, eu vou colocar ali dependente. Ao escolher a opção ali no tipo de beneficiário, o campo beneficiário ele já vai ser preenchido automaticamente. Depois, na sequência, a gente tem CNPJ da fonte pagadora e nome da fonte pagadora. Vocês vão colocar nesses campos os dados da administradora do fundo ou da corretora. Como é que eu sei qual dos dois eu vou colocar? Gente, todas essas informações, elas sempre estão disponíveis no informe de rendimentos. Na verdade, a gente faz um copia e cola. A gente vai pegar as informações dos informes de rendimentos que a gente tem ali digitais ou que a gente recebeu via correio e vai transcrever, vai transferir ali para o sistema da Receita Federal, né? Então, o nosso trabalho é esse, apenas passar de uma fonte, né, de uma referência para outra. Se foi a sua corretora que enviou o documento, ela é a fonte pagadora, você vai colocar o nome e o CNPJ dela. Se não for a corretora, quem manda o informe é o que a gente chama de administrador fiduciário. Então, o CNPJ vai ser o desse administrador. Gente, então, não tem, parece, nossa, como é que eu vou saber? Você não precisa se preocupar com isso, você vai ler o que está no informe e vai digitar, copiar, porque está lá no imposto de renda. É simples assim, é copiar e digitar, só. Para finalizar ali, a gente vai na mesma tela preencher o valor, conforme também vai estar constando no seu informe, e clica em OK para salvar e fechar a tela. E aí você vai abrir de novo ali embaixo no rodapé,
quantas fichas forem necessárias, no caso, de acordo aí com a quantidade de fundos que você possui. Tenho 3? Vou fazer esse processo vezes 3, como eu já havia explicado. Beleza, declaramos então todos os rendimentos que a gente obteve nesse período de 1 ano, e agora a gente vai fazer a declaração de bens e direitos, que é super simples, a gente já viu aí com outros ativos. A gente vai declarar o saldo do dia 31/12, né, do ano que a gente está, claro, fazendo imposto de renda, por exemplo, em 2021, é referente a 2020, em cada um dos fundos que a gente tem. Na verdade, a Receita tem como objetivo aqui, né, o que o fisco quer mesmo é medir aí, acompanhar o crescimento do patrimônio de cada cidadão. E aí, no menu à esquerda, você vai escolher a aba Bens e Direitos e, como sempre, vai clicar em Novo ali no canto inferior para abrir a aba onde você vai colocar as informações. Aqui eu deixei a tela para facilitar. Ficou melhor assim, eu acredito. Primeiro campo é o código, e aí tem, dependendo do tipo de fundo, vocês vão escolher códigos diferentes. Eu deixei aqui para vocês, para ter uma colinha mesmo, no melhor sentido da palavra, para que vocês possam transcrever para lá. Mas a gente tem um código específico para fundos de ações, que é o 74, tem aí os fundos que são separados em 2 categorias. A gente tem os fundos com tributação de longo prazo, que são todos esses que eu citei nos slides anteriores, que usam aquela tabela regressiva, onde vai chegar na menor alíquota ali de 15%. Para todos esses fundos que a gente citou aqui nessa aula, a gente vai usar o código 72. Existe o código 51, que são para fundos com tributação de curto prazo, que sinceramente espero que ninguém tenha. Como é que eu sei se é curto ou longo prazo? Por legislação, os fundos com tributação de curto prazo têm que ter esse sufixo no nome. Vai estar lá um nome enorme, lá como todos têm, e vai estar lá o sufixo curto prazo no nome. É obrigatório. Só para vocês terem uma referência, esses fundos de curto prazo geralmente são aqueles fundos mega caros dos bancões, que cobram taxas altíssimas da gente. Aqueles onde o dinheiro geralmente cai automaticamente nesses fundos quando ele fica parado na conta, tá? Então, isso a gente também tem que declarar com esse código 71. E qualquer outro tipo de fundos desses que a gente não citou, né? Além desses, a gente usa o código 79. CNPJ, a gente vai colocar de acordo com o que está lá no fundo. Sempre a gente vai seguir o informe. Nesse campo de discriminação, gente, é super importante, é que quanto mais informações, melhor, tá bom? Não vai poder faltar de jeito nenhum. O nome do fundo, completinho, não abrevia, quantidade de cotas. É importante também, se você puder colocar o nome e o CNPJ da administradora ou da corretora, você vai ver ali no informe também. E, se possível, tá? Aí já não é uma obrigatoriedade, mas é bom, você pode colocar também os dados do administrador, tá bom? Mas, nome do fundo, quantidade de cotas, nome e CNPJ da administradora, não deixem faltar, combinado? E, por último, a gente finaliza ali embaixo com os valores. Eu coloco o que tinha no final do ano anterior e coloco o que eu tinha no dia 31/12 daquele ano que eu estou efetivamente fazendo a declaração. Ah, mas eu adquiri só nesse ano, eu não tenho do ano anterior. Sem problemas, vai deixar zerado. Simples assim, tranquilo. Cliquei em OK, tá salvo, finalizei o processo e eu vou repetir de acordo com cada um dos fundos que eu obtiver. Gente, é isso, não é complicado. Aqui a gente já englobou todos os tipos de fundos de investimentos, tanto a declaração de bens e direitos, quanto os rendimentos que eu tive no decorrer daquele ano. Que lindo, tá tudo declarado, é uma lindeza. Agradeço pela companhia de vocês e a gente se vê aí na próxima aula. Não deixe de assistir a nossa série completa de imposto de renda, assista todas as aulas e assim vai ser tranquila aí a sua declaração anual de imposto de renda. Grande abraço e a gente se vê por aqui.